Olá, eu sou Monique Moretti e este é o resumo da semana. Um debate público discutiu a situação da tuberculose no município do Rio. A Zona Oeste é a região que concentra o maior número de notificações. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta os pulmões. De acordo com dados do Ministério da Saúde, por ano no Brasil são notificados aproximadamente 70 mil novos casos e 4.500 pessoas morrem de tuberculose. É preciso uma busca ativa para que a doença não aumente da maneira que está acontecendo hoje. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, só em 2024 o Rio de Janeiro registrou 5.207 casos. A maioria das vítimas é do sexo masculino. Nós temos diversos bairros no município que representam uma alta transmissão. Um deles é o bairro de Jericinó, em Bangu. Nós temos também bairros como Manguinhos, a comunidade da Rocinha continua sendo um dos principais locais de transmissão de tuberculose no município. Melhorou muito depois da reurbanização, das obras do PAC, mas são bairros que são bem expressivos. É preciso enfrentar os determinantes sociais da doença, que é uma doença que dá em pessoas realmente vulnerabilizadas, as pessoas mais estigmatizadas, mais vulnerabilizadas da sociedade. População em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, pessoas periféricas, pessoas vivendo com HIV. Até o dia 19 de agosto, o carioca pode visitar a exposição Leia, Negra Atriz da Liberdade, no Salão do Palácio Pedro Ernesto. A mostra é uma homenagem à artista e ativista que dedicou grande parte da carreira à luta antirracista. A maior parte das cerca de 40 fotos é em preto e branco e foram pensadas para ficar em harmonia com o piso em xadrez do Palácio Pedro Ernesto. A mostra foi construída com materiais reciclados e reutilizados e exibe lembranças de filmes e novelas protagonizados por Léia Garcia. A Léia em si já é um exemplo, uma inspiração. Ela sempre encorajou todos os artistas inovadores, novatos, iniciantes, mas também os que já existiam. Nascida na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, em 1933, Léia Lucas Garcia de Aguiar se tornou atriz num momento da história em que esse não era um trabalho comum para mulheres negras. Foi casada com Abdias Nascimento, dramaturgo e ativista com quem integrou o Teatro Experimental do Negro. Léia morreu após sofrer um infarto em 15 de agosto de 2023, aos 90 anos, quando foi receber o troféu Oscarito no Festival de Gramado. Eu tive uma emoção dela falecer nos meus braços e as últimas palavras da minha mãe foi: Marcelo, cuida de tudo e eu venho cuidando desse legado e tentando manter vivo essa história na memória do povo. Na sessão de terça-feira, o parlamento analisou e votou vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados na Câmara Municipal do Rio. Entre eles, o Disque Autismo. O serviço de atendimento eletrônico gratuito receberá denúncias de maus-tratos e de descumprimento dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Tudo poderá ser feito de forma anônima, garantindo o sigilo das informações. Também rejeitado o veto ao projeto de lei que estabelece a campanha permanente de capacitação contra o afogamento. A proposta prevê a educação de crianças e adultos sobre os perigos em praias, piscinas e rios. O veto ao projeto de lei que cria o selo Taxista Pet Friendly, um certificado oficial para os taxistas que realizam o transporte de passageiros acompanhados de pets, também foi derrubado pelos vereadores. Outro veto rejeitado foi ao projeto de lei que obriga a divulgação dos números de emergência da Polícia Militar nos veículos e órgãos municipais. A Comissão de Meio Ambiente promoveu uma audiência pública para discutir melhorias no Parque Urbano Fazenda do Viegas, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Faz um ano que a Prefeitura fez uma proposta de melhoria para o local. Os moradores da região querem reformas que possibilitem a ocupação cultural e socioambiental da fazenda. Coletivos da Zona Oeste já organizaram atividades de forma autônoma, gerando desenvolvimento local e nos territórios ao redor. Ele é um espaço de preservação da cidade do Rio de Janeiro e da própria Zona Oeste do Rio de Janeiro, que também não tem muito da sua história preservada. Datada do século XVIII, a fazenda é peça fundamental no tecido histórico e cultural da Zona Oeste.
O complexo produziu cana-de-açúcar por quase 80 anos. A obra arquitetônica colonial testemunhou momentos importantes da história do Brasil, recebendo a visita de figuras ilustres como Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, quando viajavam de São Cristóvão para a Fazenda Imperial de Santa Cruz. É muito importante o município do Rio de Janeiro referendar a importância histórica desse patrimônio. Nós estamos falando de peças ainda que estão lá do período colonial carioca e brasileiro. Nós estamos falando da memória negra da cidade do Rio de Janeiro. Na sessão de quinta-feira, o Parlamento Carioca analisou um veto do Poder Executivo e aprovou projetos em segunda discussão. Foram aprovados o que proíbe os postos de combustíveis localizados no município do Rio de Janeiro de cobrar pela calibragem de pneus e o que estabelece a política municipal de incentivo ao ecoturismo. Durante a sessão, o parlamento rejeitou o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial a Turma do Alzirão. Criado em 78 por um grupo de amigos, o evento conquistou a população e se tornou um grande acontecimento de renome mundial. Além dos tradicionais eventos da Copa do Mundo, a Turma do Alzirão também realiza diversas ações sociais para ajudar os moradores da Tijuca, na zona norte do Rio. Os vereadores mirins do Rio tiveram mais uma aula nesta semana. Dessa vez, eles aprenderam como se elabora um projeto de lei. A aula foi dada pelo professor Alexandre Araújo. Nós chegamos num momento muito especial, que é o momento da elaboração das proposições que serão discutidas a partir de setembro, aqui no plenário Teotônio Vilela. Na semana passada, os vereadores mirins tiveram o primeiro encontro do segundo semestre depois do recesso. Na reunião realizada no plenário, foram eleitos os representantes das comissões permanentes da Câmara Juvenil. A próxima aula com os vereadores da Câmara Juvenil está marcada para acontecer no dia 16 de agosto. O encontro, que será online, servirá para elaborar e discutir os projetos que serão votados a partir de setembro. E a gente fica por aqui. O resumo volta na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.